Então essas 3 palavrinhas você não pode tirar do vocabulário da igreja: redenção, reconciliação e restauração. Redenção tem a ver com aquilo que Deus fez. Reconciliação tem a ver com aquilo que Ele está por fazer, reconciliar com Ele todas as coisas, como diz em Colossenses capítulo 1, versículo 15 em diante, que o Senhor está reconciliando com Ele através de Jesus todas as coisas. Jesus não veio abrir uma igreja para competir com Deus, amém? Não pense que, às vezes a gente olha o Velho Testamento, a gente pensa, meu Deus, que Deus terrível. Aí parece que no Novo Testamento Deus aceita Jesus e fica melhor. Mas não, é porque Deus, chegou o tempo de Jesus reconciliar para Deus todas as coisas. O trabalho de Jesus na terra é reconciliar o mundo, reconciliar com Deus, reconciliar as pessoas com Deus. Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ao Pai, Jesus está falando que tem mais do que um Deus, tem um Pai, né? Muitas religiões têm Deus, mas Pai mesmo só tem nós, irmão. E um Deus você adora com sacrifício, um Pai não, é com honras. Jesus veio fazer esse trabalho. Então redenção foi aquilo que aconteceu, reconciliação é aquilo que está por acontecer. Mas nesse dia de hoje nós precisamos de restauração. Por isso que o dia de hoje é tão importante que a gente entenda o nosso momento, porque isso nos aponta para a redenção e para a restituição. Por isso que quando você está com o copinho da ceia na mão, Paulo escreveu lá em Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, quando ele está ensinando a ceia sobre a igreja de Coríntios, ele diz, todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do vinho, comerdes, presente, lembrarás da morte do Senhor, passado, até que ele venha, futuro. Então Paulo está dizendo, quando você está com o copo na mão e com o vinho e com o pão, você está ali no memorial de restauração. Então todos os dias eu e você estamos sendo restaurados. É gerúndio, é ando, ende e indo. Nós estamos ando, ende e indo. Estamos andando e sendo, e fazendo, e contribuindo, e entendendo. É indo, é algo contínuo. Não é algo que você recebe de uma conferência e diz, agora já entendi tudo. Não, você não entende tudo. Por isso que muitas coisas hoje você tem que escrever a lápis. Por quê? Porque não estão claras. Às vezes as pessoas pegam meia doutrina e vão e constroem uma igreja e estabelecem uma igreja em cima daquilo. E a pior coisa que tem é você pregar uma coisa que você não entendeu, porque você torna ignorante as pessoas que estão te ouvindo. 2 vezes. Isso é prosélito. Nós precisamos entender, essa mensagem precisa estar emprenhada na gente, está impregnada na gente. Nós devemos estar com essa mensagem selada no nosso espírito para poder entender. Por quê? Porque se nós entendermos, no abrir a boca você já esclarece, deixa claro. E nós nunca precisamos de tantos pregadores. Quando eu estou falando pregadores, estou falando das mulheres também. Amém? Nós nunca precisamos de tanta clareza. Não dá para dizer meias verdades, irmãos. Tem que ser claro. Isso é por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro. Tem que ser claro. Não vai funcionar mais aquela visão. Eu tive uma visão, como é que é? Era quadrado, não era redondo, não, era retangular, era meio assim. Não tem, a visão de Deus é clara. Por isso que o profético nesse dia é essencial, é prioridade. E o profético nesses dias não é para fazer culto esquisito. O profético desses dias é para decifrar o que Deus está dizendo. Amém? Ser profeta é decifrar o que está acontecendo. Para que Deus escreve com o dedo mene, mene, tekel, passim? Por que já não escreve? Estás perdido, você vai estar arrebentado. Por que já não escreve o que vai acontecer? Por que ele diz mene, mene, tekel, passim? Ninguém sabia o que estava escrito. Por quê? Porque é a forma de Deus atrair você para os mistérios dele. Salmo 25 verso 14 diz, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Então Deus ama a todos, ama, mas não vai contar tudo para todo mundo. É a forma de Deus ter você perto dele. É escrever por enigmas, é falar por enigmas, para que você fique tão apavorado para descobrir, que chegue mais perto dele até que ele se revele a você, amém? Por isso o profético é essencial para os nossos dias, trazer diretivas para a igreja, trazer destino para a igreja. O
O profético é para deixar claro as coisas. Por isso que a igreja está fundamentada no fundamento dos apóstolos e profetas. Por isso, esse dia, cutuca alguém que está do seu lado e diga: hoje é o dia mais importante da sua vida. Porque hoje é o dia mais importante da sua vida, porque hoje Deus vai começar também, vai continuar e vai começar algumas coisas da sua vida e vai dar continuidade àquilo que Ele está fazendo. Porque Deus não deu tudo para uma geração só. Edificar o corpo de Cristo, querido, tem a ver com trazer o que o céu está dizendo para a terra. Edificar o corpo de Cristo é isso. Por isso que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Por isso que ninguém que está desconectado com o céu pode edificar alguma coisa. Todos que estão desconectados com Jesus, vai edificar o que? Não, nós só vamos abrir uma igreja, encher as cadeiras, mas não vamos levar gente a lugar nenhum. Só uma pessoa que está conectada no coração de Deus pode edificar. Por que você acha que Deus quer levantar a tenda de Davi que está caída? Porque Davi era um homem segundo o seu coração, cheio de pecados, cheio de defeitos, mas entendia o que Deus estava dizendo sem que ele falasse. E que tinha capacidade de parar quando estava fazendo algo errado. Quando ele está tentando levar a arca para Jerusalém, ele está tentando fazer a coisa certa do jeito errado. E quando ele viu que Uzá morreu, ele disse: opa, tem alguma coisa errada. Ele voltou para sua casa e foi se refazer e foi perguntar para Deus: como que eu trago a minha arca do Senhor? Não, a gente vai tentando, a gente deu uma coisa, não deu certo, a gente faz outra, não deu certo, a gente faz outra. A cada 5 anos aparece um modelo novo de crescimento de igreja no Brasil, porque a gente está numa gana de fazer crescer, quando Deus não me chamou para fazer a igreja crescer. Quem faz crescer é Ele. Eu planto, você rega, e quem dá o crescimento é o Senhor. Eu não estou aqui para fazer a igreja crescer, eu estou aqui para trabalhar na edificação dela. Do que adianta ter pessoas sentadas na igreja se elas não estão entendendo o que Deus está dizendo? Ontem um irmão me perguntou: pastor, como que a gente faz com a intercessão na igreja? Irmão, a igreja não deveria ter grupo de intercessão. Não, porque se a igreja fizer um grupo de intercessão, os outros vão ser só pedinte. Aí domingo está cheio de pedinte na igreja, aí na terça-feira você se reúne com o ministério de intercessão. Aí fica 2.000 pessoas na igreja pedindo e 20 pessoas numa sala intercedendo. Olha a discrepância disso. Todos têm que interceder, todos têm que apresentar seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Todos podem profetizar, não significa que todos são profetas, mas todos podem profetizar. Interceder tem a ver com aquilo que Moisés fez. Deus disse: Moisés, vou destruir esse povo, acabar com esse povo, Moisés. Esse povo já se desviou, enquanto você está aqui comigo, já estão desviados lá embaixo. Moisés pulou na frente e disse: Deus, te arrepende deste mal que tu disseste. Você acha que Deus falou que ia matar o povo? Você acha que Deus queria mesmo matar o povo? Não, Ele só queria que alguém pulasse na frente e dissesse: não, Deus, eu estou aqui, não vou guerrear. Quando Deus mostra as coisas da cidade para você, não é para você ir para o Facebook falar mal da igreja. Não bata na igreja, ela é a coluna da verdade. Bata naquilo que as pessoas pensam que é a igreja. Se Deus está mostrando a terra para você, vai para um quarto. Talvez ainda haja esperança. Procurei um homem que ficasse na brecha, mas ninguém encontrei. Por que Deus quer que um homem interceda? Porque Ele deu a terra para o homem. Ele está dizendo: eu estou dando uma coisa para vocês, nem vocês acreditam mais nela. Eu dei uma coisa para vocês e vocês querem que eu resolva. Não me olhe assim. Nós deveríamos estar na brecha pela nossa cidade, pela nossa terra, ao invés de fazer campanhas para encher nossas cadeiras. Nós deveríamos estar nas portas da cidade, chorando por ela, com as mãos levantadas. É verdade, deveríamos estar lá profetizando: ó Itajaí, assim diz o Senhor, tu és terra bendita, tu és terra bendita. Quando a Bíblia diz que você é a carta viva, a Bíblia está dizendo que você é a extensão da palavra de Deus.
interceder. Aquilo que Moisés fez, pulou na frente de Deus e disse: Deus, te arrepende deste mal que tu disseste. E Deus disse: olha o que Deus disse para Moisés: eu vou acabar com esse povo e vou levantar você. Irmão, eu conheço pastor que, se Deus faz uma proposta dessa para ele, que Deus diz assim: eu vou acabar com todo o ministério da cidade, só o teu eu vou levantar. Ele vai orar, vai jejuar, vai dizer: Deus, é verdade, o Senhor é um Deus de visão. Ainda bem que o Senhor achou o seu homem. Eis-me aqui, Jesus, para te ajudar. Olha a proposta que Deus fez para Moisés: eu vou destruir esse povo e vou começar de novo com você. Moisés pulou na frente e disse: não, Senhor, não, Senhor, lembra-te do que tu disseste a teu servo Abraão. É como se Deus... Sabe o que me encanta, irmão? O que me impressiona, não é encanta, não, impressiona, é a capacidade que Deus tem de deixar a gente pensar que é a gente que está no controle. Deus tem uma capacidade incrível de deixar a gente pensar que é a gente que manda. E aí Deus fica pensando: puxa, é verdade, Moisés, você me lembrou do negócio agora. É verdade, eu falei com Abraão, falei com Isaac, falei com Moisés, com Jacó, é verdade. É, Moisés, eu não vou matar não. Moisés desce com as tábuas da lei. Quando Moisés desce com as tábuas da lei, o povo está adorando um bezerro. O povo está adorando um bezerro. E é interessante que o povo não pediu para Moisés, para Arão, um bezerro. O povo disse: dai-nos um Deus. Eles queriam um Deus. Eles queriam colocar o bezerro no lugar de Moisés, porque eles disseram assim: sabe aquele homem que nos tirou do Egito? Porque lá no Monte Sinai, o que aconteceu? Deus disse: eu vou descer e vocês serão para mim propriedade particular. O povo trocou Deus por Moisés. O povo disse: fala tu, Moisés, e ouviremos, mas não fale Deus, para que não morramos. Agora ali em Êxodo 32, o povo agora trocou Moisés pelo bezerro. Moisés estava lá no monte, ele disse: olha, esse Moisés que nos tirou do Egito está demorando demais, deixa ele lá, levanta outro para nos guiar. Aí Arão disse: tá bom. Pegou o brinco de todo mundo, pegou as correntinhas, pegou os babilacos e fez um bezerro. O povo pediu um bezerro? Não, o povo pediu: dai-nos um Deus. Deuses, ainda falando no plural, que nos tirou do Egito. O povo adorou o Deus que Arão deu. O povo sempre adora o Deus que você dá para eles, porque o povo adora o Deus do seu líder. Se o Deus do líder é dinheiro, o povo vai adorar dinheiro. Se o Deus do líder é fama, o povo vai adorar a fama. Agora, se o Deus do líder... Se o Deus do líder é Ele, aí, meu filho, aí não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes, quando uma pessoa sai da igreja, às vezes ela não quer adorar o Deus que você está adorando. Quando alguém sai de perto de mim, irmão, eu não chamo de endemoniado, de rebelde. Sabe o que eu faço? Eu vou me consultar com Deus para ver se eu não estou desviado, se eu não estou fora do padrão dos céus. Não olha para mim assim: eu amo você, até no final dessa reunião você vai me amar também. Então, irmão, nós vamos criando um ambiente de injustiça. E ambiente de injustiça é o que? É onde a verdade é tirada. Quando o ambiente de justiça se estabelece, quando a verdade é tirada do lugar. E às vezes, para manter a verdade no lugar, a gente compromete tudo. Para manter a paz, a gente quer manter a paz. Às vezes a gente tem medo da verdade se estabelecer na igreja, porque às vezes, para manter a verdade, a gente vai ter que brigar com os 3, 4. E a gente não quer. Não, vamos manter a paz. John Hiver, um teólogo, disse que é melhor você ter a verdade na igreja do que a paz, porque pela verdade a paz se estabelece, mas a paz não estabelece a verdade. Então às vezes a gente esconde os defeitos, esconde os pecados, esconde os problemas para manter a
paz, é uma falsa paz. Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Então a espada tem que passar no meio da congregação para trazer paz. Não existe paz sem cruz, não existe paz sem a espada. Se a paz não vier pela Bíblia, é uma falsa paz. Está todo mundo entorpecido, mas não é paz verdadeira. A paz verdadeira é aquela que briga, que sabe discutir, que sabe confrontar e depois se abraça, se beija e se ama. É aquele casal que discute, depois dá um beijo aqui. Nós vamos dormir junto mesmo, então dá um beijo aqui. Eu não acredito naquela coisa. A gente está casado há 40 anos, nunca brigamos. E eu não acredito num lugar que nunca brigou. Por quê? Porque é necessário os confrontos para que haja paz, para que um respeite o outro. Aleluia. Uma boa briga para você na próxima semana na sua congregação, em nome de Jesus. Boas, que você tenha brigas fantásticas nos próximos dias lá na sua igreja, que você tenha guerras espetaculares na sua igreja. Aleluia. Confronto, irmãos. Confronto não é afronta. Afronta é alguém que quer expor você. Quem te confronta não te expõe. Quem te confronta te cura, te ama, te esconde. Aleluia. Louvado seja Deus. Quantos querem dar continuidade para aquilo que Deus está fazendo? Irmãos, então não anule o que aconteceu até aqui. No ano de 1500, o que é que aconteceu? O movimento protestante, a reforma. Depois veio o que? 1900 veio o que? Os pentecostais. Amém? 1970, 75, 80 começou os carismáticos. O problema é que a gente vai rejeitando. E agora hoje nós estamos entrando na era apostólica e profética como fundamento. A igreja está deixando de ser uma igreja pastoral para ser uma igreja apostólica. Eu não estou dizendo que ela não precisa de cuidado. Eu estou dizendo que a gente cuidou tanto que a gente agora acha que é nosso. Eu estou dizendo que a gente cuidou tanto que agora a gente pensa que é nosso. Você cuida do teu filho até ele crescer, até ele casar. Quando ele casa, a Bíblia é clara: deixará o homem a sua casa, a casa do seu pai e da sua mãe. Então você não está ganhando pessoas para você, querida. Minhas ovelhas. Mude seu vocabulário. Não são suas, mas é o meu povo. Esse povo não é seu. Não foi você que morreu na cruz, queridinho. Ninguém aqui é dono de nada. Você não é dono nem da sua vida. Como é que você quer dominar a vida dos outros se você não consegue nem dominar a sua? Você não pode nem cuidar de você. Como é que você quer cuidar dos outros? Está aqui por causa de Deus. Nós estamos aqui por causa de Jesus, irmãos. Vamos entender isso. Aleluia. Enquanto eu estiver ligado na videira, vai dar fruto para todo lado. Enquanto eu estiver ligado na videira, os ramos vão crescer, os frutos vão vir. Aleluia. Agora toda árvore que dá fruto, ela não come do seu próprio fruto. Você sempre dá fruto para alguém se alimentar disso. Quem dá fruto para os outros. O problema é que aparece um movimento, a gente vai rejeitando o outro. Nem todos os movimentos conheceram tudo. Nós estamos numa crescente com Deus, de geração em geração. Amém? Amém, irmãos? Nós estamos numa crescente. Eu mesmo aprendi a mexer em coisas eletrônicas. Faz quanto tempo? Faz uns 8 anos, 10 anos. Eu já tinha 40 anos. E ainda não sei tudo. Como diz o pastor José, de vez em quando a gente precisa ter uma crise de humildade e pedir para um jovem fazer para a gente. E eles ainda são tão educados que eles dizem: não, eu sei que o pastor sabe. Não sabe. O pastor não sabe, tá, querido? A gente não sabe. A gente faz que sabe, mas a gente não sabe. Amém? Aleluia. Então é isso. Então como é que eu faço? Hoje nós estamos fazendo coisas pequenas que estão movimentando coisas grandes. Por muito tempo a gente quis fazer coisas grandes, mas só movimentou coisas pequenas.
Agora não, agora a gente está parando na esquina, sentando com um, sentando com o outro, gastando tempo. Por quê? Porque as coisas pequenas estão movimentando coisas grandes. Amém? Nós precisamos se refazer. Amém, irmãos? Amém? Então não são dias de métodos, não são dias de gerar bebê de proveta, são dias de gerar de contínuo, são dias de estabelecer coisas. A seara é grande, irmãos, mas os obreiros são poucos, Jesus disse. Mas não significa que a gente não pode movimentar coisas grandes. Nós podemos movimentar coisas grandes. Mesmo poucos obreiros, nós podemos fazer coisas pequenas que vão fazer coisas grandes. Você não está disposto a parar por um, você não vai parar diante de ninguém, de uma multidão. Amém? O problema é que a gente quer proteger muito. A gente cria uma estrutura. Nós temos aqui uma estrutura chamada Ministério Mervan. Aí dentro da estrutura a gente cria uma cultura para manter a estrutura, porque a gente quer proteger a estrutura do mal. Irmão, se o próprio céu não foi protegido de Lúcifer, Jesus tinha um grupo que tinha um Zé Mané lá no meio. O problema é que a gente quer proteger a estrutura de Judas e esquece de trabalhar com os outros 11 que tem. A gente está querendo proteger o quê? Deixa. Deus protege o que Ele promove. Se foi Ele que promoveu você, Ele vai te proteger. Você não precisa guardar nada não. Guarda o teu coração, só o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Fique tranquilo, ninguém vai te tirar nada que Deus te deu. Se estão tirando, não foi Deus que te deu, foi você que pegou, fora de hora. Fica tranquilo, o que Deus te dá, Ele protege, é seu, está guardado. Aleluia! Aleluia! Não precisa proteger nada não, filhinho, descansa. Então não gere proteção aonde você tem que gerar condição. Se Deus se colocou no lugar como cabeça, como um aferidor, como alguém que está dando continuidade, você está ali para gerar condição às pessoas que estão com você. O seu trabalho é gerar condição. Amém? Condição, não é proteger. Fique tranquilo. Não desperdice semente. Cutuca alguém que está do seu lado, diga: não desperdice semente. Diga: não corra em vão. Diga para a pessoa que está do seu lado: não compre em lugares de evidência. Não compre em lugares de evidência. Deus te deu, é teu. Aleluia, vai acontecer. Amém? Diga assim: você é um líder que encoraja, que inspira, que respalda. Aleluia. Esse é o seu trabalho. Encorajar, não é só motivar. Então, irmãos, nesses dias os nossos púlpitos têm que transicionar de pregadores motivacionais para pregadores inspiradores. E como é que um pregador inspira o outro? Com a vida. Aleluia, com a vida. Você olha para o cara e você diz: cara, esse cara tem tudo para dar errado e está dando certo. Esse cara deveria estar chorando e está rindo. Isso é inspirador, aleluia. Foi isso que aquele ladrão viu na cruz. Ele olhou para o lado e viu aquele homem ali sangrando e dizendo: pai, perdoa-os. Ele disse: ei, eu quero ir com você. Onde é que você está indo? Eu não sei nem onde você está indo, mas leva eu. Leva eu quero ir junto. Isso é inspirador. Aleluia. Você não precisa mostrar suas medalhas no púlpito. Você tem que mostrar suas cicatrizes. Não é suas medalhas que você tem que mostrar. Você tem que mostrar as suas cicatrizes. As suas medalhas todo mundo vai ver, sabe por quê? Porque Deus é contigo. Aleluia. Meu trabalho, irmãos, esse ano 2017, o meu trabalho não sei se eu estou sendo soberbo de falar isso, mas você me julgue e me guarde. O meu trabalho é preservar esta nação de ser entorpecida de novo. Porque é só a gente dizer: a igreja está transicionando, todo mundo já, a igreja agora está melhorando, aí começa a criar métodos de novo. A gente está sempre querendo enquadrar Deus. Levanta as mãos, Deus, está preso. Não diga nada, porque qualquer coisa pode ser usada contra você no tribunal. Aleluia. Como que Deus faz a curva com a gente diz: pode ficar aí, agora deixa que eu sei o caminho. Quando você está chegando em um lugar que já sabe o caminho, você desliga o GPS. Só que o GPS vem avisando: tem radar.
Tem radar no caminho. Radar detectado. E quanto mais você anda, mais você perde, porque você desconectou daquilo que o Senhor está fazendo. Amém, irmãos? Sabe como Deus criou a gente? Ele disse: você é a minha imagem. Sabe o que ele estava dizendo? Você é a minha imagem, você não precisa ter mais imagem nenhuma. Você já tem aonde se basear, você já tem aonde se embasar. Eu sou a sua imagem, não crie para você mais imagem. Por isso que ele diz: não crie imagem de escultura para você. Ou seja, não para na frente de nada que não seja parecido comigo. Você é minha imagem, você já tem uma imagem. Está procurando o que para se espelhar? Está procurando outro homem, está procurando um ministério, está procurando uma visão. Deus te deu, está aí dentro. Então qual é o seu trabalho? O meu trabalho é ajudar você a desenvolver naquilo que você recebeu de Deus, não te dar uma coisa pronta. Porque a nossa mente não é a mente do esquadro e do compasso, uma mente maçônica. A nossa mente é a mente do prumo, que traz alinhamento para aquilo que Deus está fazendo. Não somos pastores de obra pronta, por isso não coloque suas expectativas em nós, achando que nós vamos suprir a sua expectativa que alguém não supriu lá atrás. Não, nós vamos decepcionar você também. Então é muito importante que nós entendamos isso antes de começar a caminhar juntos. Estamos aqui para desenvolver um ao outro. Amém? Aleluia. Com o prumo, alinhando as coisas que Deus está fazendo. Isso é de Deus, então peraí, vamos ver se está no prumo. Não, está fora, não, então precisa. É de Deus, mas tem que voltar. É de Deus, tem que avançar. Aleluia. Cutuca alguém que está do seu lado, diga: a igreja de Jesus não está morta. Diga: ela não está morta. Ela está como a filha de Jairo. O problema é que está um monte de gente ao redor dela emocionado. Tem muita gente emotiva ao redor da filha de Jairo, chorando. Quando Jesus disse, quando Jesus chegou na casa de Jairo, o que ele disse? Mandou sair todo mundo, sai todo mundo, sai. Vocês não estão entendendo o movimento. Morreu. Jesus: sai todo mundo, entra comigo só Pedro, Tiago e João. Esse dia é o dia que o Senhor vai tirar toda a emoção da igreja e vai trazer os íntimos. E vai dizer: fique tranquila, não está morta. Não chame de morto aquilo que está começando a nascer. Não é Icabode e foi-se agora. Não, agora nem chegou ainda, meu amigo. Samuel ainda vai começar a reinar, fique tranquila. Mas acabou tudo agora. Não, está só começando. Não dê nome ruim para coisa boa que está acontecendo. Mas o senhor já viu como é que está o Brasil? Yes! Caos. Esse é o melhor momento para os homens e as mulheres de justiça se estabelecerem no reino de Deus. Abra comigo Isaías 26:9. Leia o que está escrito ali. Leia o que está escrito em Isaías 26:9. Eu não falei de João ainda, mas eu vou falar. João, Pedro, nós vamos lá daqui a pouco no Simão. Jesus, herdeiro de tudo, Jesus. Onde é que eu mandei abrir? Isaías 26:9 diz assim, ó: com a minha alma te desejo de noite, com o meu espírito que está dentro de mim madrugo a buscar-te. Quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem o que é justiça. Os juízes estão reinando na terra, chegou a hora de aprender o que é justiça. Escuta aqui, pastor, deixa eu te falar uma coisa profética. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus que estiver fazendo a coisa certa nesses dias, vai crescer, vai romper na cidade. Porque o mundo ficou sem modelos. Não existe mais, irmãos. Você conta nos dedos referências. Vai para a tua cidade e começa a estabelecer justiça, começa a fazer coisa certa. Se você já faz, amplia mais. Pastor, eu já faço justiça, já pratico. Pratique. Independente se você usa terno ou tatuagem.
pratique justiça. Ó, tem alguém de tatuagem aí, viu? Se você, não interessa se você anda de terno ou de tatuagem, pratique justiça, dê ao outro o que lhe é de direito, ame o seu próximo, faça diferença, tenha sempre uma palavra para alguém, tenha sempre um braço estendido, uma mão estendida, não um dedo apontado, mas uma mão estendida. Vá para lá e faça diferença, porque você vai ver, quando os juízos são derramados na terra, os homens de Deus aprendem o que é justiça. E não adianta, você não vai aprender a justiça com um novo presidente cristão. Deus não quer um presidente crente. Tanto é que não foi Daniel que era o rei da Babilônia, não foi José que virou rei do Egito, mas era o homem que estava sentado do lado. O que Deus quer é homens que influenciem governos, homens que transformem mentalidades. Amém? Quem governava a Babilônia era Nabucodonosor, mas quem tinha autoridade era Daniel. Deus não quer que você sente na cadeira de um governo, Deus quer que você faça o quê? Tenha autoridade. Se der para fazer as duas coisas, glória a Deus. Mas a ideia original é autoridade. Amém, irmãos? Amém? Vamos falar um pouquinho do livro de Atos. Irmãos, o livro de Atos, ele não é para dizer para a igreja como a igreja deve ser, porque nós não estamos mais em Atos, hoje nós estamos em Apocalipse. É a igreja que pensa que é rica, pensa que não lhe falta nada, mas a Bíblia diz que ela é miserável, cega, pobre e nua. É uma igreja que perdeu o sentido de valor. Pensa que é, mas não é, ela está noiada, ela está entorpecida. Está uma igreja noiada, ela está entorpecida, ela vai se entorpecendo, até com a música entorpece. Ela vai se entorpecendo, né, com paliativos para a alma, e a gente está lá. Nós não estamos em Atos dos Apóstolos. Por isso que a igreja de Atos dos Apóstolos é um modelo para como a igreja tem que se movimentar, não como ela tem que ser, porque hoje nós estamos em Apocalipse. Pensa que é rica, pensa que não lhe falta nada, mas o Senhor diz, mas é miserável, pobre, cega e nua. O Senhor diz o que para ela? Você tem que comprar ouro puro, você tem que comprar colírio para os seus olhos, para que você veja, e vestes brancas, e você tem que abrir a porta para que eu entre e ceie com você e você comigo. Então é o seguinte, nós estamos numa era que nós precisamos entender isso, porque senão nós vamos querer fazer uma igreja de Atos, a igreja primitiva de Atos. Não, o modelo de como a igreja deveria se movimentar, Atos está me apontando. E se você ler os versículos da Bíblia, você vai ver, Jesus vai falar da igreja duas vezes a Bíblia fala da igreja. E também não existe um livro aqui na Bíblia de como deve ser a igreja, mas Atos deixa o modelo de como ela tem que se movimentar. Por que Deus não falou muito da igreja? Porque Ele confiou isso a nós. Ele confiou isso a nós, para que a gente fique ligado, plugado com Ele, para entender os movimentos do céu. Deus deixou o modelo para ela se movimentar no mundo. E se ela não está conseguindo se movimentar no mundo, não adianta botar o problema no mundo, porque o Senhor deixou o modelo para ela se movimentar no mundo. O problema somos nós não estamos adequados à vontade de Deus para se movimentar dentro desse cenário. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Aleluia. Então vamos lá, vamos começar. Filipe foi para Samaria e começou a pregar em Samaria, evangelizar. Irmão, Filipe fez grandes conferências em Samaria, fez grandes conferências, as pessoas eram curadas, e as pessoas começaram a se decidir pelo batismo. Então, tinha um homem naquela cidade chamado Simão o leproso, ou melhor, Simão o mágico, o outro deve ser primo lá do outro, Simão o mágico, que até o Simão o mágico, quando viu o movimento da igreja, viu o poder que estava acontecendo lá, ele disse, opa, eu também quero. Simão o mágico, ele foi batizado, a cidade toda foi evangelizada, foi um grande movimento evangelístico na cidade. Lá em Jerusalém, quando os apóstolos ouviram que Samaria estava sendo evangelizada, que a igreja estava crescendo em Samaria, o que é que eles fizeram? Enviaram Pedro e João para Samaria.
Pedro e João, quando chegaram em Samaria, perceberam o quê? Que embora a cidade estivesse evangelizada, estivesse se convertendo a Cristo, aceitando Jesus, mas eles ainda não tinham recebido o poder de Deus, o Espírito de Deus ainda não estava sobre eles. Então prontamente Pedro e João começam a orar por Samaria, pelas pessoas. Simão o mágico, que já tinha sido batizado, que já estava congregando, quem sabe até dizimista era, quando ele vê o movimento de Pedro e João botando a mão, ele diz: opa, eu quero isso também. Ou seja, ele estava na igreja, mas as intenções do seu coração ainda não tinham mudado. Ele só mudou de ambiente. Ele deixou de praticar mágica fora da igreja, agora ele queria praticar a mágica dentro da igreja. Ele queria usar a magia dentro da igreja. Ele não sabe nem o que estava acontecendo, mas ele disse: eu quero isso. Quanto é que custa? Quanto é que custa essa unção? Ele queria comprar o movimento. Você conhece alguém assim? Que está pagando para ter o movimento? Irmão, não adianta a gente dizer, a gente trazer resultados. Eu fui lá e ganhei 30 pessoas para Jesus. Ganhou para Jesus ou ganhou para você? As pessoas precisam mudar de vida. As pessoas que estão conosco precisam se converter. Elas precisam mudar de pensamento. Simão o mágico, quando viu que tudo que estava dentro dele veio para fora, ele disse: eu quero isso, eu quero continuar em evidência. E assim tem acontecido com muitos pastores e líderes da nossa nação. Para se manter em evidência, a gente tem feito qualquer coisa. Eu tenho ido em lugares, às vezes eu vou pregar, os pastores me chamam e dizem assim: Luiz, a gente quer fazer um evento com você aqui, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Cara, não é isso que eu quero. Eu não quero promover eventos para ninguém, não é isso. O nosso trabalho é estabelecer, entendeu? É estabelecer coisas, firmar propósitos. Então nós estamos hoje na cultura de estabelecer. Sabe o que nós estamos fazendo hoje? E você deve estar fazendo isso também. Nós estamos tendo que reevangelizar a igreja. Eu estou indo na igreja pregar tudo de novo, irmão. Mensagem que eu preguei há 15 anos atrás. Mensagem que converteu os crentes. Agora estamos indo lá para converter de novo. Por quê? Porque não converteu da primeira. Converter é mudar de paradigma, é mudar de lado, é mudar para sempre. É entender do reino eterno, o reino vindouro e o reino presente. É entender que eu fui regenerado, vou ser restituído, mas eu estou sendo restaurado. O reino dos céus é isso. Ele pode ser atraído agora, mas ele tem um processo de restauração, irmão. João anunciou o reino, Jesus manifestou e a igreja precisa estabelecer, amém? A minha oração nessa manhã para você é que você volte à sua cidade e estabeleça as verdades de Cristo como prioridades. Estabeleça o reino de Deus como prioridade. Pastor, mas salvação não custa nada, mas reino custa tudo. Deus só dá reforço onde tem esforço, meu amigo. Os princípios e fundamentos de santidade já foram implantados em nós, querido. Mas nós precisamos nos aprofundar e estudar isso cuidadosamente. Por quê? Porque só assim nós vamos experimentar e testemunhar santidade. Senão nós vamos ficar numa igreja que traz todo domingo alguém para pregar, para movimentar as águas. Estamos ali no tanque de Betesda, esperando alguém movimentando as águas, até que alguém pule e alguém é curado. E quando é curado a gente já corre e enfia o microfone na boca. E aí, o que aconteceu com você? Quem te curou? De onde você veio? Veio do inferno, o diabo veio do inferno. Então nós vamos dizendo, e aí pronto, basta alguém ser curado uma vez por semana e já está bom demais. Nós não estamos entendendo o movimento. Está na hora de soltar tudo, irmão. Só assim nós vamos experimentar e testemunhar a santidade. Santidade, temor e amor, porque você não consegue tirar uma coisa da outra. Elas já estão, essas coisas, santidade, temor e amor, elas já estão enraizadas em nós. Elas estão por quê? Porque Deus soprou vida em você. Então santidade, temor e amor estão inseridas aí dentro. Elas precisam vir para fora.
Mas isso não está de forma natural, como dormir, comer. Eu vou lá, como, durmo, né? Está aqui dentro. Por isso eles precisam de esforço para se manifestar. É como um filho no ventre, está ali dentro, mas tem que ter o tempo de virar, tem o tempo de nascer. Amém, irmão? Amém, querido? Então esses são dias da gente se alinhar com o que o Senhor está fazendo. Não são dias de diagnóstico. A gente já tem um diagnóstico. Estamos perdidos. O que a gente vai fazer? Não, vamos ter esperança. Por quê? Olha aqui. Quais foram as 3 coisas que o Senhor falou que faltaria na igreja? Ele disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Então pronto, está aí uma coisa que você tem que lutar para não perder: o amor. Segundo, ele disse: quando o Filho do Homem vier na terra, será que ele achará fé e esperança? Porque esperança, a gente precisa ter esperança nos outros. As pessoas perderam a esperança uma nas outras. A palavra mais dita na igreja: isso aí não tem mais jeito. Nós perdemos a esperança de lutar por coisas que as evidências dizem para nós que não tem mais jeito. Então a fé, a esperança e o amor são as 3 palavrinhas que Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele está falando precisamente de amor. Mas ele diz: olha, essas 3 coisas vão faltar na igreja. Então os homens de esperança, os homens de fé e os homens de amor, irmão, essas pessoas precisam começar a se estabelecer. Amém? São tempos de definições e de precisões. Não dá tempo. Ah, não, mas é uma crítica construtiva. Irmão, para com esse negócio de crítica construtiva. Vai orar. Mas eu estou criticando. Critica você. Vá, se olhe no espelho e diz: eu não presto. Vai lá e peça para Deus tocar você. Irmão, se você for tocado, tudo que está ao seu redor será tocado também. Eu dou a minha vida pelos perdidos, não pelos críticos. Pelos críticos eu dou as costas. E não vem com esse papo de crítica construtiva, porque não existe. Isso não existe. Isso é uma opinião querendo ser imposta. Não, eu só quero te ajudar. Quer me ajudar? Ora por mim. E alcance o direito de falar. Sabe quando você alcança o direito de falar no coração de alguém? Quando você alcançou o direito de ouvir. Eu não aceito crítica de quem não me ouve. Quer falar? Tem que ouvir também. É via de mão dupla, vai e volta. Estamos submissos à vontade de Deus, querido. Esses dias nós precisamos estar submissos à vontade de Deus. Sabe o que é ser submisso? É ser livre de você, é ser liberto de você mesmo. A sua razão vai chamar a submissão de escravidão. Mas nós somos escravos mesmo. Somos prisioneiros de Cristo. Porque a submissão ela só pode ser compreendida pela fé. Porque uma pessoa que não vive de fé não é submissa a nada, nem a ninguém, nem a coisa alguma. Submissão ela tem que ser entendida pela fé. Porque submissão é libertação. É o momento que o prazer se torna em servir ao eterno e ao próximo. Submissão é o momento que você tem prazer de servir alguém. Mas eu sou submisso ao meu pastor. Não, você não tem que ser submisso só a quem está acima de você. Você tem que ser submisso a quem está abaixo também. É submisso a todos, a tudo. Abra comigo Filipenses. Já vou falar de Simão. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 3 diz assim, ó: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superior a si mesmo. Sabe o que é isso? Você pegar aquele cara que está abaixo de você e colocar ele acima, fazer ele se sentir maior do que você. Esse é o coração de uma liderança sadia para esses dias. Você não vai pisar em ninguém,
Você vai pegar aquele cara e vai colocar ele acima de você. Pastor, mas ele é uma tranqueira. Ele coloca acima. Coloca essa tranqueira acima de você. Você só consegue servir alguém quando você colocar ele acima de você. Se nós vamos trabalhar para estabelecer o governo de Cristo, o Espírito de Deus, se nós vamos trabalhar numa igreja profética, o trabalho profético, irmão, é decifrar essa era. Nós não estamos vivendo só num tempo, é um tempo novo. Não é um tempo novo, é uma era nova. Vai mexer em muita coisa. Nós estamos numa nova era. Não é nova era da nova era, mas é uma era nova. E nós precisamos trabalhar preciso para como que nós vamos transicionar dentro disso, porque nós estamos num processo de continuidade. A mesma forma que nós estamos sendo restaurados, nós vamos ter que também trabalhar para deixar algo restaurado. É um processo de estabelecimento. É entender como nós estamos transicionando dentro disso. Samaria cresceu, Filipe foi lá e evangelizou Samaria, mas as coisas não mudaram. Precisou levar quem lá? Um apóstolo e um profeta. Simão, mas viu, Simão mágico se converteu. Quando o profeta e o apóstolo chegaram, identificaram que ele ainda não estava convertido. Por isso a igreja precisa voltar a ser apostólica. Nós herdamos da América do Norte uma igreja pastoral, e quando se fala em apóstolo, a gente tem medo até de falar o nome. Por quê? Porque os nossos modelos apostólicos no Brasil chegaram para nós corrompidos. Não porque os irmãos são corrompidos, mas porque o modelo estava corrompido. Nós precisamos voltar e entender que apóstolos e profetas são fundamentos para estabelecer verdades. Tem coisas que o pastor não consegue identificar, mas um apóstolo consegue. Eu não estou dizendo que você precisa levar um apóstolo na sua cidade. Eu estou dizendo que a gente precisa ter uma mentalidade apostólica, de alinhamento. Não só de construir, a mentalidade do compasso e do esquadro. Você sabia que a bandeira brasileira era amor, ordem e progresso? E foi tirado o amor, ficou só ordem e progresso. Porque o negócio é crescer, seja custe a quem custar. O negócio é trazer a arca para Jerusalém, não importa que as pessoas venham morrendo no caminho. Não. Nós precisamos de um alinhamento nesses dias para a igreja, irmãos. Se nós vamos continuar, dar continuidade ao movimento que começou lá na cruz, essa grande transição do Senhor, que o Senhor começou a nos proporcionar pela cruz, e depois pela reforma protestante, e depois pelo pentecostalismo, depois pelo carismático, e agora pelo entendimento apostólico e profético, que é o fundamento para a igreja. Se nós entendermos isso, nós vamos testemunhar sobre Jesus. Nós não vamos só evangelizar, nós vamos testemunhar de Jesus. Nós vamos dar testemunho, a nossa vida vai falar sobre Jesus. Amém, irmãos? Eu não quero só ter a capacidade para ver o plano de Deus, mas eu quero participar deste plano. Eu não quero só ganhar o Simão mágico para Jesus e no outro dia botar ele para cantar na minha igreja. Eu não quero só ganhar o homem mais rico da cidade e depois botar ele no outro dia para testemunhar na minha igreja. Eu não quero ganhar só o prefeito e depois botar no informativo da igreja: o prefeito se converteu aqui. Não, ele pode não ter se convertido. Nós precisamos estabelecer as verdades de Cristo. Esses dias são dias de verdade. Não dá para mostrar o que ainda está em transição. Não dá para a gente mostrar. Quando Pedro e João chegaram e começaram a colocar a mão sobre o poder, e diga para alguém que está do seu lado: no meio da transição é necessário o poder de Deus, porque é o poder de Deus que define quem está entendendo e quem não está entendendo o que está acontecendo aqui. No meio do poder de Deus você entende. Por isso que o poder de Deus é necessário. Sabe como é que eu estou me sentindo nessa manhã aqui numa sala de aula? Verdade, se vocês pudessem ver o rosto de vocês me olhando, estou assim, ó. Verdade. Filipe ganhou Simão mágico, mas Pedro e João foram lá estabelecê-lo no poder de Deus.
Então não faça mais eventos sem o poder de Deus, irmão. E também, se não veio o poder, não produza. Nós tiramos a fumaça da glória e colocamos uma máquina de fazer fumaça na igreja. Porque tem que ter a fumaça. Nós tiramos o brilho da glória e nós colocamos luzes coloridas. Veja bem, eu não estou pregando contra isso, por favor. Eu tenho luz colorida aqui também. Tem azul, não tem? Amarela, vermelha. Não é isso. Eu estou dizendo que uma coisa não pode substituir a outra. Amém? A beleza não substitui a pureza. Não adianta enfeitar, tem que ter beleza, tem que ter pureza. Enfeites não adianta, quando chega em casa tira os enfeites. Nós temos que ser puro de coração, puro de mente. Foi isso que o Senhor Pedro falou para Simão mágico. Ele disse: teu coração é corrompido. Você quer continuar em evidência, em vez de fazer a coisa certa, você quer o poder para quê? Para se mostrar. Você quer o poder para se mostrar. Você quer a glória de Deus para se apresentar. Para se apresentar você não precisa da glória de Deus, só basta uma plateia. Por isso que o Senhor está tirando as plateias e trazendo a sua glória de volta. Isso é café, é? Oh, coisa boa. Um gole aqui, irmão. Aleluia. Tem torradinho? Tem? Quer? Aleluia. Verdade. Nós temos tudo tão organizado que Deus vem e a gente diz: Senhor, não atrapalhe o culto. A gente tem uma horinha para terminar, Senhor, porque depois a gente tem um negócio para fazer. Senhor, fica sentadinho aí, a gente já vai dar o culto para o Senhor. E a gente levanta a mão e diz: quantos sentiram o poder de Deus? Aí tem gente que levanta. Não sentiu nada, irmão. Esse cara vai voltar para casa com a mesma vida medíocre, porque ele não foi tocado por Deus, ele não foi tocado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus não trouxe vida para ele. Oh meu Deus, Jesus foi claro, ele disse: eu tenho que ir para que o Espírito do meu Pai venha aqui. Para que o Espírito do meu Pai venha aqui e toque vocês. Vocês precisam entender que eu abri a porta para que Ele venha. Ah meu Deus, chega de uma reunião sem Ele. Chega de culto na alma. Chega de cantar para alegrar pessoas. Oh meu Deus, alguém está me entendendo aqui? Chega de fazer culto para pessoas e dizer que é para Ele. Quer fazer o culto da pizza? Faça, mas diga que é o culto para a pizza. Quer fazer o culto da pipoca? Faça o culto para a pipoca. Mas quando é para Ele, diga: então agora é para Ele. Guarde sua pizza, guarde sua pipoca, guarde sua fantasia e adore Ele. Chega de magia maquiada de poder de Deus. Chega de entorpecentes. Nossas canções denunciam que estamos desviados. A gente canta para as pessoas, irmãos, e quando elas não estão gostando da música, elas ficam na cantina comendo coxinha. E vem só na hora da palavra. Ah, esses louvor não gosto. Você não adora, que você vai gostar do quê? Aquela música lá da novela pega você mais do que a música aqui da igreja, porque ela é romântica e você está na alma. Filipe, sabe o que me encanta? Sabe o que mais me encanta? Tira essa palavra da minha boca, Jesus. Satanás, sai daqui. Não é encanta, não. Deus não me encanta, Ele me impressiona. Sabe quem mais me impressiona nesse texto? É Filipe, que soube a hora de recuar para que o apóstolo e o profeta entrassem. O que mais me impressiona aqui foi Filipe, que foi lá, ganhou a cidade, poderia abrir a igreja e botar o nome Ministério Filipe. Mas não, ele foi lá e ele soube recuar para que Pedro chegasse e estabelecesse. Ele disse: ó,
Eu plantei, agora você rega. Filipe sabia, conhecia o seu limite. Coisa melhor que tem é você lidar com homens que conhecem os seus limites, que conhecem o seu nível de autoridade. Coisa melhor que tem. Você não precisa dizer para ninguém o lugar dela. Coisa melhor que tem pessoas, você lidar com pessoas na equipe que sabem o seu lugar. Aleluia, irmãos. Coisa melhor que tem é você recuar quando chegou alguém com mais autoridade naquele lugar do que você. Isso não tem a ver com opressão, não tem a ver com imposição, tem a ver com entendimento. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós precisamos aprender para nos mover dentro dos ambientes de autoridade. Porque nos ambientes de autoridade, irmão, tem alguma autoridade. Quando eu vou pregar numa igreja, eu sempre sento com o pastor antes. E por isso que às vezes eu só recebo o convite do pastor presidente. Às vezes as pessoas, o líder do jovem quer levar, o líder do casal, eu digo, não, o pastor sabe? Não, então não vou. Porque nós precisamos respeitar a autoridade espiritual e aprender a nos mover dentro das autoridades espirituais. Se submete. Quando eu vou a um restaurante, embora eu sou o cliente, mas eu me submeto àquele homem que está me servindo, que chamamos de garçom. Eu já faço amizade com ele. Nós temos que nos submeter aos ambientes. Eu mando aqui porque eu sou do Filho de Deus, e eu tomo posse, e a gente vai derrubando a autoridade por onde passa. Só consegue exercer a autoridade quem está submisso à autoridade. Nós precisamos entender isso, irmãos. O que mais me impressiona nesse texto é a capacidade que Filipe teve de recuar. Filipe recuou para Pedro e João entrar. Naquele dia, as diretivas eram para Pedro e João. Aí quando Simão viu o movimento, Simão disse, eu quero isso. É isso aí, meu chamado é esse. O meu chamado é esse, eu quero usar. Quero usar essa graça aí, essa mágica. Quanto é que custa? Esses dias não vai funcionar. A nossa influência não vai funcionar no movimento da igreja desses dias. Sabe o que Pedro falou para ele? Pedro falou assim para ele, versículo 20, Pedro diz assim, Pedro porém lhe disse, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque pensaste que o dom de Deus é alcançado por dinheiro. Primeiro. Segundo, tu não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Esses dias, o que vale, na realidade não é só nesses dias, é sempre valeu isso, é que agora nós estamos entendendo que é isso que vale. O que vale nesses dias é o seu coração reto, o aprumado. Zorobabel, não é por força nem por violência. O que é este monte diante de ti, Zorobabel? Estes dias, irmão, são dias de alinhamento. O que vai valer é o teu coração, não é o quanto você. Essa semana eu até mostrei, semana passada, semana retrasada, eu mostrei para o pastor Jackson, uma pessoa que me mandou um e-mail. Escreveu assim, eu não vou dar o nome dela, mas ele escreveu assim, pastor, eu sou teólogo, minha cadeira da ciência, da religião, filosofia, não sei do que, sou PhD, fui há 8 anos presidente de uma faculdade teológica, sou na cadeira de hebraico, na cadeira foi falando as cadeiras dele, e botou lá embaixo, pastor, e eu fiquei chapado, depois que eu comecei a ouvir as mensagens de vocês. 39 anos de ministério. Escreveu assim, quantas coisas eu tive que refazer na minha vida.
Eu estou muito feliz de poder ouvir vocês pela internet. Eu vou tirar um tempo que eu quero ir em Itajaí conversar com vocês. Ele foi dando todas as suas cadeiras, todos os seus diplomas, todas as suas ordens. Eu não estou anulando isso, por favor, me entenda. Eu estou dizendo que nesses dias o que vai valer é o seu coração. Um coração aprumado, alinhado. Depois você lê Lucas capítulo 3. Depois, agora não. Fica aqui. Lucas capítulo 3, a Bíblia diz assim, ó: sendo César imperador, Pôncio Pilatos governador, Herodes tetrarca da Galileia, Filipe tetrarca da Etureia, veio a palavra a João Batista no deserto. Dá uma lista de liderança. Tem um imperador, o governador, o tetrarca que é como um prefeito, e sendo, ainda diz assim, ó, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote. Tem dois ainda, porque nem podia ter dois, só tinha um, mas ali era um negócio de família, tudo certinho. Então, nepotismo. Ainda falou isso, tem um imperador, tem um governador, tem prefeito, tem a folha de pagamento, tudo estava ali. Lava Jato, não era Lava Jato? Anás e Caifás são cabeça da igreja, estavam na folha de pagamento, certamente do imperador. Ele diz, mas veio a palavra a João Batista no deserto. A palavra diz, veio a João o Batista, porque o sobrenome dele não é Batista, é João o Batista, João o homem que batizava. A palavra veio a João no deserto. O que vai valer esses dias é o seu coração. Então assim, ó, quando você parar de fazer tudo que você sabe, você vai fazer tudo que Deus quer. Quando eu parei de fazer tudo que eu sabia, eu comecei a fazer tudo que Deus queria. Deus vai mudar a sua mensagem. Você vai ficar doidão. Eu estou falando sério. Você vai se assustar com você mesmo. Deus vai impressionar você. Quando você parar de fazer o que você sabe, você tem tudo na ponta da língua e tudo na ponta da caneta. Você tem tudo organizado, extremamente organizado. Deus vai causar uma bagunça. Você vai pegar a sua gaveta e vai virar de cabeça para baixo. E você vai começar a fazer tudo que Deus quer. E sabe o que vai acontecer? Você vai perder até esse toque, né? O toque. Tem gente que tem toque evangélico. Cadê um toque cristão, toque evangélico? Você vai te pegar. Deus vai te pegar. A questão aqui é coração. E Pedro fala outra coisa para ele. Pedro diz assim, eu já vou terminar. Pedro diz, tu não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te dessa tua iniquidade. Ora a Deus, talvez seja perdoado o pensamento do teu coração, ou seja, as intenções. Você que tem uma intenção errada, você quer usar o poder de Deus com uma intenção errada. Na realidade você não quer curar Samaria, você quer abrir uma casa de mágica e chamar isso de igreja. Na realidade você quer abrir uma casa de mágica e chamar isso de igreja. Sua intenção está errada. Aí Pedro diz assim, ó, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Diga amargura, diga iniquidade. Sabe o que Pedro identificou? Pedro disse, sabe por que você quer isso? Porque você está amargurado e está praticando iniquidade. Toda pessoa que usa do poder de Deus ilicitamente, ou está em laço de amargura, em fel de amargura, ou em laço de iniquidade. Toda pessoa que usa o poder de Deus ilicitamente está tentando provar alguma coisa para alguém que o amargurou. Escute isso. Agora assuste. Amargura, a palavra amargura vem da palavra picria, que quer dizer tristeza amarga, uma tristeza amarga, extrema maldade, raiz amarga, o que produz um fruto amargo, ódio. E quantas pessoas estão nos púlpitos com o microfone na mão, com raiva dos outros?
em vez de pregar o evangelho, estão vomitando a sua alma. Quantas pessoas estão liderando intercessões, em vez de interceder e chorar pela cidade, estão dizendo: Deus, tu sabes o meu sofrimento, da minha angústia. Para de falar besteira. Intercessão não tem a ver com os seus sentimentos. Isso é vômito da alma, não é intercessão. Intercessão é você chorar pelos outros, não por você. Porque enquanto você está chorando por você, você não tem condição de chorar por ninguém. Você está ocupado demais com a sua vida. E a Bíblia diz que se você não perder a sua vida por amor de mim, você não é digno de me pedir nada. Você não é digno de mim. Você tem que perder a sua vida. Você só é digno de estar diante de um altar chorando por gerações, se você não está buscando mais nada por você mesmo. Quem mandou você entrar na fila da bênção e pedir o que é seu, porque é direito seu, foi algum pregador gospel, não foi Jesus. Jesus disse: perde a sua vida por amor de mim, entra na fila da renúncia, e eu vou te dar coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem está no teu coração, aquilo que Deus tem preparado. Saia da fila da bênção, saia da fila para enriquecer e comece a entrar na fila para perder. Perca o direito. Perca. Se você perder o direito, você perde a vergonha. Você vai ficar um sem vergonha. Você vai fazer coisa para Jesus que as pessoas vão dizer: esse cara é louco, é um sem vergonha. Quem guarda a sua reputação aqui em cima é Ele. Às vezes a gente está tentando esconder os defeitos e está chamando isso que está guardando a reputação. Não, só está tentando esconder os defeitos. Deixa todo mundo que vê quem você é um Zé Mané mesmo, cara. Mas Deus te usa, aleluia. Deus gostou de você e está usando você, em ponto final. Aleluia. Não precisa mudar de voz. A paz do Senhor. Aleluia. É isso. É isso. É isso. Hoje eu vou jogar no chão de Deus. Eu não quero mais. Eu não quero mais só ser batizado, aceitar Jesus, dar o dízimo. Essa vida mecânica evangélica está acabando comigo. Eu quero ser alguém que vai dizer: eu não quero mais amargura, eu não quero andar em iniquidade, eu quero mudar de vida. É isso. É só isso. É só isso que alguém precisa fazer. Olha o que diz iniquidade. Se amargura é picria, iniquidade é adquia, que quer dizer injustiça de um juiz, injustiça de coração e vida, uma profunda violação da lei e da justiça, ato de injustiça. Tem muitos ministros com o microfone na mão, amargos, injustos, que querem o poder de Deus, mas não é para tocar a cidade, é para levantar seus lugares, seus nomes. É como a Torre de Babel. Abra comigo Gênesis 11. Alguém está me entendendo aqui? Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da
as verdades do teu reino reinem em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória me cobrir. Flua um rio de vida aqui. Que as verdades do teu reino reinem em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória me cobrir. Flua um rio de vida aqui. Que as verdades do teu reino reinem em mim. Vem com o peso da senta. Calma. Vem com o peso da tua glória aqui. Akashobia kaltoro naigia vasuria la mandorolobia soria la manda chakia basto kimegia soria la manda la barra taigia mandusikia da vasuria la bashode. Arranca a iniquidade do meio da tua igreja, Jesus. Arranca a amargura dos nossos corações. Ninguém nos deve nada, nós não devemos nada para ninguém. Limpa a nossa mente e o nosso espírito. Limpa a nossa alma, Deus. Limpa as nossas vidas. Limpa as nossas vidas, Senhor. Limpa as nossas vidas. Pediga mandara basuri ala mandorololo basuri ala mandara la barra. Vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Há um peso de glória. Esse é o único peso que você deve carregar. Ministro do Senhor, esse é o único peso que é para você levar. O peso da sua glória, o cabote, o peso de Deus, o peso do caráter, o peso da responsabilidade, o peso da santidade. Esse é o único peso que você deve levar na sua vida. Abra comigo Gênesis capítulo 11. A famosa Torre de Babel. O que a Bíblia diz? Ora, a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimamo-los bem. Os tijolos nos servirão de pedra e de batume e de cal. Então disseram: vinde, edificamos para nós uma cidade e uma torre, cujo nome toque no céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Mas desceu do Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Disse o Senhor: o povo é um e todos têm uma só língua, e isto é o que começaram a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles fizerem e tentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não atente a linguagem um do outro. Assim o Senhor espalhou-os dali sobre a face da terra, e cessaram de edificar
e cessaram de edificar. Quantas coisas eles estavam edificando? A Bíblia diz que eles falaram entre si: façamos tijolos. Esse é o problema. A igreja não é feita de tijolos, é feita de pedras vivas. Pedras são diferentes, tem pedra comprida, pedra redonda, pedra quadrada. Uma tem que encaixar na outra, querido. Isso é igreja, é eclésia. Isso é conjunto, isso é corporativo, isso é coletivo, isso é plural. Igreja, pedra. Respeite as pedras, respeite o movimento de cada um. E uma vai se encaixando na outra, e vós que sois forte vai tendo mais paciência com o mais fraco. E a Bíblia diz que eles começaram a edificar uma cidade e uma torre, e disse: façamos para nós um nome. Você já tem um nome, você já tem uma imagem, você já tem uma obra na sua vida. Ele disse: você vai ter a minha imagem, você não vai precisar de outra. Eu sou o seu espelho, você fica parecido comigo quando você faz o que eu mando. Quando você não faz o que eu mando, você não fica parecido comigo, você fica parecido com qualquer coisa menos comigo. E Deus veio e confundiu as línguas, e a Bíblia diz que eles pararam de edificar a cidade. Mas eles estavam edificando duas coisas: a torre e a cidade. Quando Deus veio e confundiu as línguas, eles pararam de edificar a cidade. Não fala da torre, porque torre, Babilônia edifica até hoje, no coração dos homens. Babilônia ainda edifica torre até hoje, todo santo dia. Babilônia quer levantar uma torre no coração de alguém. Até hoje Babilônia ainda quer levantar no coração dos homens. E os homens que começam a edificar torre aqui dentro, eles não conseguem edificar a cidade aqui fora. Homens que começam a edificar as torres aqui dentro, eles não conseguem mais tocar a cidade aqui fora. E sabe o que me impressiona? É que Simão, quando viu a verdade, ele disse, ele caiu no chão e disse: então orem por mim, por favor, orem por mim, para que isso não suceda comigo. Aquele dia Simão se converteu. Simão não se converteu quando entrou na água. Simão não se converteu quando Filipe convidou para aceitar Jesus e ele aceitou. Simão se converteu quando os apóstolos estavam diante dele. Ele se jogou no chão e disse: orem por mim, por favor. Eu não quero viver isso. Eu não quero ser mais um mágico. Eu não quero usar o poder para levantar o meu nome. Eu não quero levantar, eu não quero fazer as coisas. Meu Deus, o poder de Deus. Gladys, se você põe a mão numa pessoa, ela é curada, cara. E você não pode levantar o seu ministério com a dor dos outros. Você ora por as pessoas, elas prosperam, e agora você quer o dinheiro delas. Não, você não pode edificar o seu ministério baseado no que os outros te dão. Irmão, eu sou um homem que ganho muita coisa. Sou um homem. Há 15 dias atrás ainda ganhei mais um carro, o 44º carro da minha vida. Está ali fora, uma caminhonete. Nós trocamos a nossa casa num apartamento e foi tudo. Foi carro, foi casa, foi o dinheiro que tinha guardadinho. Foi tudo. Ficamos sem carro. Uma pessoa me chamou na sua casa e disse: ó, Deus mandou dar um carro para você. Está ali na garagem, pega. Está ali fora. Uma Toyota Hilux 2016. É assim que eu vivo há 22 anos. Eu vivo assim. Esse é o 44º carro que eu consegui contar. Eu fui contando esses dias. Fui lá, não estou fazendo censo não, mas só para me sentir exaltado. Porque às vezes a gente quer se exaltar um pouquinho também. Eu disse: puxa, já ganhei 44 carros, mas eu só tenho um, porque eu só preciso de um. Deixa eu falar algo para você, querido. Não levante torres aí dentro. Deus acha, Ele dá o relógio que Ele acha que eu devo usar. Quando eu precisei de um iPad, Ele me deu. Quando eu precisei de um maior, Ele me deu. Quando eu precisei de uma casa maior, Ele me deu. Quando eu tinha só uma bicicleta, era aquilo que eu precisava naqueles dias, a bicicleta, então Ele deu. Porque para Deus uma bicicleta e uma Toyota Hilux tem o mesmo valor. Não é que as coisas, não é que a gente não valoriza o que tem, não é isso, é que a gente não se apega ao que tem. Aleluia. Quantas vezes, aqui mesmo eu já ganhei um carro uma vez aqui na igreja, lá no corredor o irmão me chamou e disse: pastor, vou te dar um carro. No andar aqui o Espírito Santo já disse: dá para aquele ali, ó.
Eu não cheguei nem no altar com o carro. E não adianta olhar assim para mim, porque essa caminhonete Deus não falou nada. Ela é minha. Ela é minha e eu vou ficar com ela. Amém? Vai orar em línguas. Não levante torre, irmão. Toda torre que quiser se mostrando assim, ó. Como é que eu sei que eu estou levantando torre? Quando você já não trata as pessoas do mesmo jeito que você tratava. Como você já não dá mais atenção e não abraça e beija mais ninguém. Quando você acaba o culto e sai pela porta de trás para ninguém tocar em você, porque agora você é um ungido de Deus. Para com essa besteira do inferno. Para. Isso é Simão, isso é magia. Samaria hoje vai ser transformada, irmão. Amém. Samaria hoje, Simão vai se jogar no chão e vai dizer: eu não quero viver dessa forma, eu quero viver diferente.